Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Para algumas pessoas, os últimos programas parecem ser o fim de uma longa jornada. No Encontro com a Palavra, desenvolvemos um estudo introdutório e panorâmico de todos os livros da Bíblia, buscando uma aplicação devocional, pessoal e prática de tudo que aprendemos. Iniciamos o curso com o livro de Gênesis e no próximo programa, depois de 358 aulas, finalizaremos o nosso estudo de toda a Bíblia. Que vitória! Mas ainda não acabamos. Este é o penúltimo programa. Portanto, abra sua Bíblia para estudar o Apocalipse, o livro da revelação de Jesus Cristo. Esse curso não tem a pretensão de dar uma visão profunda dos livros da Bíblia, porque é um curso introdutório e panorâmico. Nosso objetivo é que ele sirva de estímulo para que você comece a ler e estudar a Bíblia sozinho. Este é o objetivo do programa. O que realmente importa é que você busque a palavra de Deus e que Deus abra a palavra para você. Vamos voltar ao livro do Apocalipse. Já comentei que o livro do Apocalipse é como se fosse uma mensagem codificada de Deus para seu povo, e para decodificar esta mensagem você precisa de algumas chaves. A chave mestra é o Espírito Santo. A segunda chave é saber que todos os sinais, símbolos ou signos que aparecem no Apocalipse são bíblicos. A terceira chave é a própria estrutura do livro do Apocalipse, a forma como ele é organizado. João recebeu uma missão dividida em 3 partes. A primeira parte foi: escreve, pois, as coisas que você viu. No capítulo 1, João relatou sua experiência na ilha de Patmos. E nos capítulos 2 e 3, João escreveu as cartas para as 7 igrejas, cumprindo a segunda parte da sua missão. Depois ele recebeu outro comando: suba para cá, lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. A revelação agora estava relacionada a coisas futuras. E essa parte da missão de João foi do capítulo 4 até o final do livro. Foi a parte mais difícil de sua missão. A próxima chave tem a ver com a estrutura e a organização do Apocalipse. Entender como os capítulos de 6 a 19 foram organizados. Isso é muito difícil e por isso gastamos tanto tempo no último programa falando sobre este assunto. Se você entendeu tudo que falei no último programa, vai gostar da próxima chave. Compreender a cronologia dos fatos e dos julgamentos descritos nos capítulos de 6 a 19 é descobrir a espinha dorsal desse texto. É muito difícil ensinar sobre o Apocalipse sem usar um quadro de anotações. E quase impossível ensinar pelo rádio. Se você ainda não nos escreveu, faça isso ainda hoje. Lhe enviaremos pelo correio uma apostila que o ajudará no estudo da Palavra de Deus. Bom, mas em relação a conhecer a cronologia, a ordem destes acontecimentos, devemos ser humildes e nos lembrar do que Jesus disse, né? Quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. De acordo com Jesus, ninguém sabe o dia nem a hora do fim. Nem os anjos, nem mesmo o Filho de Deus, apenas o Pai sabe. Pense bem nisso. Se os anjos não sabem, se o Filho de Deus não sabe, se apenas o Pai sabe, quem somos nós para querer saber quando tudo vai acontecer? Você acha que não precisamos ser humildes a respeito da cronologia dos eventos relatados no Apocalipse? Podemos ser dogmáticos e fazer afirmações enfáticas a respeito da existência dos fatos. Mas devemos ser bem humildes e admitir que não temos como descobrir quando tudo vai acontecer, porque Jesus falou que não nos compete saber os tempos e as estações desses eventos. Um desses eventos é o arrebatamento da igreja, depois a grande tribulação sobre a terra e a segunda vinda de Cristo, quando ele voltará para a terra com sua igreja para reinar. Muitos acreditam que o reino de Jesus sobre a terra durará mesmo 1000 anos. Qual é sua posição teológica a esse respeito? Você é
pré-milenista e acredita que Cristo vai voltar antes do reino milenar, ou você é pós-milenista e acredita que Jesus voltará no final do milênio. Bom, antes da Primeira Grande Guerra, as pessoas acreditavam que o mundo seria cada vez melhor, até que começasse o reino. Mas isso foi antes da Primeira Guerra, da Segunda, da Guerra da Coreia, da Guerra do Vietnã, Guerra do Golfo, e de todas as guerras quentes e frias e dos rumores de guerra. A visão pós-milenar é mais aceita hoje, porque todo mundo vê que as coisas não estão ficando melhores com o tempo. Agora, se você não acredita que o milênio vai acontecer, então você é amilenista. Devemos ser humildes e não ficar deduzindo quando exatamente os eventos descritos no Apocalipse vão acontecer. A chave número 6 é ler o livro do Apocalipse a fim de adorar e não de entender. Isso é muito importante. Existe uma promessa para aqueles que leem esse livro e permanecem nos seus ensinos. Há muitas coisas difíceis no livro do Apocalipse, mas há coisas fáceis de serem entendidas, principalmente as cartas às igrejas, que são tão fáceis de serem aplicadas na nossa vida e na vida da igreja como qualquer outro texto do Novo Testamento. Por outro lado, outras coisas não conseguimos entender, mas devemos obedecê-las da mesma maneira. Procurando ser consistente com o objetivo deste curso, procure ler o livro do Apocalipse, buscando a aplicação pessoal e prática desse livro. Qual é o seu objetivo ao estudar o último livro da Bíblia, hein? Será que é para ser um especialista no Apocalipse? Sabemos que todos os símbolos deste livro podem ser interpretados, porque o anjo explicou a João que cada um deles tinha um significado. Pense nisso. Gostaria de ser um mosquitinho para ver o anjo explicando a João o significado de todos estes símbolos. É claro que deve ter sido uma experiência e tanto para aquele profeta. Tanto foi que 2 vezes, uma no capítulo 19, versículo 10, e outra no capítulo 22, versículo 8 e 9, João caiu aos pés do anjo e adorou aquele que interpretou todos os símbolos para ele. Fica fácil entender porque João quis adorar o anjo que o ajudou a entender este livro. O anjo disse: "Não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus." O Evangelho de João é todo dedicado a dizer quem é Jesus. Mas, de acordo com este anjo, o Evangelho de João não é o único livro da Bíblia a falar sobre Jesus Cristo. Como já destaquei várias vezes, Jesus abriu as Escrituras para os apóstolos quando lhes disse, no capítulo 24 de Lucas, que tudo que foi escrito na lei, os profetas e os salmos, tudo converge para ele. A Escritura foi um livro fechado para os apóstolos até que Jesus compartilhou a revelação do livro santo com eles. A Escritura se abriu para os apóstolos quando Jesus lhes contou que ele é o propósito e o espírito de toda profecia, a mesma verdade que este anjo estava compartilhando com João e que serviu como uma chave para a compreensão do último livro da Bíblia e de todos os seus outros livros também. Vocês não acham que esta é uma ótima descoberta a respeito das profecias? Poderíamos achar que João tinha compreendido toda a mensagem, mas um pouco mais tarde, no capítulo 22, a gente lê o seguinte, ó. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse: "Não faça isso, sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus." Isso determina claramente o propósito da leitura do Apocalipse, que absolutamente não é entender, mas ver Jesus. Por isso, adore o Jesus que você vê e adore a Deus. Caia com o rosto em terra, como João fez no primeiro capítulo do Apocalipse, e adore a Deus. Adore a Deus e não a interpretação sobrenatural, profunda e bela da linguagem de sinais da revelação de Jesus Cristo. Quem pode dizer que é um especialista no livro do Apocalipse? O propósito da leitura deste livro não é formar doutores no livro do Apocalipse, mas ver Jesus, que é o espírito e o propósito de toda a profecia, e depois adorar a Deus. Deixe que o Apocalipse aumente o seu temor e adoração a Deus. Esta é a sexta chave que o ajudará a entender o Apocalipse.
A chave número 7 é fazer a você mesmo a pergunta: por que Deus revelou estas coisas a respeito do futuro? Por que Deus remove o véu? Por que Deus nos revelou como foi a criação? Não foi porque Ele nos devia alguma explicação. Deus não precisa prestar conta a nós sobre o que vai acontecer. Ele não tem de nos informar o que vai acontecer no futuro para que tudo aconteça. Afinal, por que Deus no livro de Gênesis nos contou como foi a criação e como vai ser o futuro no livro do Apocalipse? Observe isso. Por toda a Escritura, encontramos informações sobre o futuro que nos desafiam a viver uma vida santa e de temor a Deus, uma vez que tudo ao nosso redor vai ser consumido. Jamais se renda, meu irmão. Jamais admita a derrota. Continue trabalhando firme na obra do Senhor, porque o seu trabalho não será em vão. Meus queridos, nós já somos filhos de Deus, mas o que seremos no futuro ainda está para ser revelado. Tudo o que sabemos é que quando Ele for revelado, seremos como Ele, porque o veremos como Ele realmente é. Todo aquele que carrega esta esperança deve se manter puro, deve tentar viver uma vida pura, assim como Cristo é puro. 2 Pedro 3, 1 Coríntios 15, 1 João 3. Sabe, a aplicação parece ser a seguinte: à luz de tudo que estava por trás do véu, referente ao que está por acontecer, qual é o tipo de vida que devemos ter nesse mundo? Que tipo de pessoas devemos ser? Essa é a lição e a aplicação que deve ficar em nossas mentes quando lemos o livro de Apocalipse. Lembre-se que o propósito de Deus com o livro do Apocalipse não foi nos tornar doutores em assuntos futuristas. Deus quer que a nossa vida hoje seja transformada diante de tudo que Ele revelou no último livro da Bíblia. Você sabia que muita gente já se converteu a Cristo por causa do livro de Apocalipse? Muitas passagens deste livro que falam sobre o futuro e sobre o que vai acontecer no mundo têm sido usados por Deus de maneira poderosa para que pessoas creiam em Cristo Jesus. Muitos crentes têm sido desafiados e edificados pela leitura deste livro e por passagens do Apocalipse. Bom, mas infelizmente, o tempo de hoje já se foi. Como sempre, eu deixo um desafio. Ao ler o livro do Apocalipse, pergunte a Deus por que Ele está revelando para você como será o fim da história da humanidade e a segunda vinda de Cristo. Este é um assunto para você ter em mente até o nosso próximo encontro com a palavra, e eu estarei esperando por você. Deus lhe abençoe grandemente e que o Senhor nos ajude a estarmos preparados para o grande dia, o dia da sua vinda. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a palavra.